Subida aqui. Laura falou que vai fazer também, Laura? Vem cá, Laura, faz aqui então. Tudo bem, queridos? Alegria estar aqui, depois de tem tanto tempo que eu não compartilho aqui com os irmãos, né? Eu compartilhei em outros lugares, mas aqui já tem bastante tempo. Mas é uma alegria, sempre debaixo de muito temor. E o que eu vou compartilhar hoje aqui com os irmãos, já tem algum tempo que o Senhor tem trabalhado isso no meu coração. Eu vou começar hoje, terminar a semana que vem. Mas é um assunto que muitas vezes a gente entra nele sem ver que está entrando. Quando a gente viu, a gente já entrou. Quando a gente se dá conta, nós já estamos praticando aquilo. E a gente está vivendo num tempo onde a verdadeira devoção, onde o amor real a Deus está sendo atacado. Ele está sendo atacado, está sendo tirado de foco e sendo substituído por coisas, por práticas, por regras que não condizem com a verdade da palavra de Deus. E o inimigo ele vem para tirar todo o foco da verdade de Cristo. Tudo aquilo que é a verdade de Cristo ele substitui. E eu ouvi um irmão falando uma vez uma coisa que me chamou muita atenção. Ele falou assim, quando o diabo nos engana, ele não nos engana tirando, removendo Deus da nossa vida. Pelo menos daqueles que creem em Deus. Acreditam no mínimo que Deus existe. Ele nos engana quando mudando Deus de lugar. Tirando Deus do princípio e colocando Deus no fim. Então, de alguma forma, Deus está envolvido com a minha vida. E isso acaba aliviando a minha consciência. Mas, de fato, eu não vivo para Ele. Eu alivio a minha consciência porque, de alguma maneira, eu estou envolvido, eu estou indo num grupo, eu estou participando de alguma coisa, mas o meu coração não está entregue, não está no altar. E quando a gente olha para a forma que as trevas atuam nos filhos de Deus, contra os filhos de Deus, na verdade não só contra os filhos de Deus, contra todas as pessoas, para desfazer as obras de Cristo, eu posso resumir em duas grandes frentes. São muitas frentes que as trevas vêm contra a vontade de Deus, mas eu posso resumir principalmente em duas. As outras derivam delas. Uma é a devassidão, o mundanismo, que é basicamente você se entregar por completo àquilo que os desejos da carne, do pecado, e fazer aquilo que a sua carne agrada. Então esse é um ponto que normalmente é aqueles que realmente nunca se interessaram pelo Evangelho. Então essa frente das trevas é seduzir as pessoas nos seus prazeres, nas suas cobiças e deixar elas entendendo que aquilo ali é a essência da vida. Mas uma outra grande frente de ataque das trevas é a religião. E a religião, ela ataca aqueles que no mínimo creem e ataca os filhos de Deus. É uma estratégia das trevas de uma forma que ela não vai remover Deus completamente da vida da pessoa, mas ela vai tirar Deus da essência. Essa música aqui que a gente cantou, a essência da adoração, eu estava ouvindo um testemunho um tempo atrás sobre como que essa música foi gerada no coração do autor. E ele fala que ele estava vivendo num contexto de comunidade, e aí aquilo ali começou a ter um ativismo. E as pessoas começaram a agir no automático. Então era louvor no automático, a palavra no automático, o serviço no automático, tudo no automático. Sem essência. E aí Deus trouxe essa música para ele. Ele fala assim, e se a música esmorecer? E se tirar o louvor? E se tirar o microfone, os instrumentos? O que sobra? Aí ele fala, então nós precisamos voltar para aquilo que é a essência. Então a religião, ela rouba a essência. Ela rouba o coração da coisa. E é possível que nós congreguemos, que participemos de um grupo por anos, por décadas, sem saber quem Deus é efetivamente. Sem conhecer Deus na sua essência. Sem ter um coração que recebe dele. Isso é possível, irmãos. E a palavra nos mostra que é possível. E isso que a gente vai falar sobre essa noite. E a palavra nos relata sobre essas pessoas que viviam dessa forma, que elas achavam que elas estavam fazendo coisas para Deus,
mas que Jesus vai chegar e vai denunciar o coração dessas pessoas. E elas vão demonstrar que elas viviam para elas mesmas, numa aparência que faziam para Deus. Na palavra, essas pessoas são relatadas como fariseus, saduceus, escribas e até judeus mesmo. Mas todos no contexto que a gente vai ler, Jesus está falando sobre esse tipo de posição de alguém que não está com o coração rendido, mas está envolvido em atividades, em práticas. E, irmãos, a religião é algo muito grave. Ela nos afasta da comunhão de Deus. Ela tira a compaixão pelas pessoas. Ela nos leva a uma vida fria, a um coração seco. E é algo que ela precisa ser combatido. E nós precisamos da ajuda do Espírito Santo para discernir essas coisas, porque, como eu falei, a gente pode estar vivendo essas coisas sem se dar conta que nós estamos vivendo essas coisas. Nós estamos sendo enganados. E as pessoas que viviam essa prática foram as pessoas que receberam as repreensões mais duras de Jesus na palavra. Eu falo assim, quem que Jesus chamou muitas vezes de hipócritas? Muitas. Que não falta relato de Jesus falando com as pessoas, chamando eles de hipócritas. Quem foi que Jesus e João Batista chamaram de raça de víboras? Quem foi que Jesus disse que colocavam fardos nas pessoas que nem mesmo elas conseguiam carregar? Quem foi que Jesus chamou de cegos, guias de cegos? E essa última aqui acho que é a mais pesada. Quem foi que Jesus chamou de filhos do diabo? Olha que pesado essa palavra, esse termo que Jesus usou. Mas eles achavam que estavam fazendo coisas para Deus. Mas, na verdade, eles estavam sendo, de acordo com Jesus, filhos do diabo. Então nós precisamos do Senhor, de ajuda do Senhor para discernirmos essas coisas. Então esse é o potencial que uma vida religiosa pode nos levar. Ela pode nos levar a achar que nós estamos servindo a Deus quando nós estamos servindo o inimigo de Deus. A religião tem esse potencial. E ele precisa ser extirpado do nosso meio, irmãos. Precisa ser removido do nosso coração. Porque enquanto isso não sair, nós não vamos conseguir ter inteireza de coração diante de Deus. Nós não vamos conseguir experimentar isso que a Giana colocou aqui agora. Nós não vamos entender a dimensão da comunhão dos santos. Aí a comunhão se torna algo pesado. Eu tenho que ir lá naquele lugar. Eu peso isso, se torna algo pesado. Por quê? Porque o coração não está rendido. Aí tudo fica pesado, irmãos. Mas quando o coração é inundado pelo Senhor, pela presença do Espírito Santo, pelo governo do Espírito Santo, essas coisas vão se tornando segundo plano. E essas pessoas esses religiosos, vou usar esse termo para colocar todos, né, porque eram vários grupos, né, e com cada grupo com a sua característica. Os fariseus tinham suas características, os saduceus tinham suas características, os escribas outras características, mas eu vou encaixar tudo isso aí como esse grupo de religiosos que Jesus classifica. Porque nos textos que a gente vai ler, nós vamos ver várias formas diferentes dele tratar, mas a essência toda é a mesma, que o coração estava perdido. E eles usavam basicamente duas coisas, eles se apegavam a duas coisas. O primeiro era a Torá e a Tanakh, né? Que são ou os 5 primeiros livros ali, ou o Velho Testamento. Porque tinham grupos que eles acreditavam só na Torá, só nos 5 primeiros livros, e outros grupos acreditavam nos profetas. Mas mesmo assim, mesmo eles com a palavra, a lei de Deus na mão, eles tinham um coração completamente endurecido. E eles traziam morte com a lei de Deus. Olha que coisa, olha que contradição. A lei de Deus sempre foi boa, sempre foi perfeita, desde o Velho Testamento. Mas o problema era o coração das pessoas, o endurecimento. Então eles tratavam a lei de uma forma que gerava morte nas pessoas. E o segundo ponto, que é o que a gente vai se apegar mais hoje aqui, é as tradições. Jesus, ele denuncia as tradições dessas pessoas, as práticas, as regras que não condiziam com a verdade do que elas pregavam. E esse é um dos grandes motivos que Jesus chama eles de hipócritas, porque eles falavam que os outros tinham que fazer coisas que eles mesmos não faziam. Então Jesus fala, vocês são hipócritas por causa disso.
E eu lembro até hoje, um dia que muitos anos atrás, eu estava conversando com a Lívia, eu falei, amor, que o Senhor me ajude, me livre de ver uma vida de hipocrisia. Eu falei, Senhor, me ajuda a não ser hipócrita, uma coisa que eu não quero ser nessa vida hipócrita. Eu não quero passar uma impressão de algo que eu não sou. Eu não quero colocar algo sobre as pessoas que eu mesmo não alcancei. Então, queridos, vamos abrir lá em Marcos, capítulo 7. Nós vamos ler quando Jesus encontra essas pessoas. Um dos encontros com eles, né? Marcos, capítulo 7, a partir do versículo 1, nós vamos ler um texto por inteiro, depois a gente vai por partes nele aqui, até onde o Senhor deixar. Então, Marcos 7:1 fala assim: os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém reuniram-se em volta de Jesus. Eles viram que alguns dos discípulos de Jesus comiam pão com as mãos impuras, isso é, sem lavar. Porque os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se lavar. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Os fariseus e os escribas perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem conforme a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos impuras? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas. Como está escrito: esse povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Rejeitando o mandamento de Deus, vocês guardam a tradição humana. E disse-lhes ainda: vocês sempre encontram uma maneira de rejeitar o mandamento de Deus para guardarem a própria tradição. Pois Moisés disse: honre o seu pai e a sua mãe, e quem maldisser o seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Vocês, porém, dizem que se alguém disser ao seu pai e à sua mãe: a ajuda que você poderia receber de mim é corbã, isso é, oferta ao Senhor, então vocês o dispensam a fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou sua mãe, invalidando a palavra de Deus por meio das tradições que vocês mesmos passam de pai para filho. E fazem muitas outras coisas semelhantes. E convocando outra vez a multidão, Jesus disse: escutem todos e entendam. Não existe nada fora da pessoa que entrando nela possa contaminá-la, mas o que sai da pessoa é o que a contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram a respeito da parábola. Jesus lhes disse: vocês também então não entendem? Não compreendem que tudo que está fora da pessoa, entrando nela, não pode a contaminar? Porque não entra no coração dela, mas no estômago e depois é eliminado? E assim Jesus considerou puro todos os alimentos e dizia: o que sai da pessoa, isso é, o que a contamina. Porque dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo. Todos esses males vêm de dentro e contaminam a pessoa. Pai, obrigado pela tua palavra. Nos ajuda a entender a sua palavra, não só de uma forma racional e lógica, mas no nosso coração. Que o teu Espírito tenha liberdade no nosso meio. A tua palavra é suficiente para nós. Então nós clamamos que o teu Espírito nos revele a tua palavra nessa noite. E ela entre no nosso coração. E que o nosso coração esteja como terreno fértil para receber a tua palavra. Em nome de Jesus. Irmãos, aqui é um relato, então, que Jesus ele confronta essas pessoas. E esse texto ele é muito rico, nós vamos trabalhar ele essa semana e semana que vem. Porque tem muita coisa que a gente pode extrair. Mas começando aqui, antes de começar o texto, há uma menção aqui muito interessante. Que ele fala que os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém reuniram-se em volta de Jesus. E é interessante porque ele menciona
essa informação que esses fariseus e esses escribas vieram de Jerusalém. E Jesus aqui, ele estava na região ali da cidade de Genezaré. E essa cidade era aproximadamente 120 quilômetros de Jerusalém. E naquela realidade daquele tempo, uma viagem de Jerusalém até Genezaré era 3 a 5 dias, dependendo do ritmo da pessoa. Então saiu uma comitiva de Jerusalém, da sede do judaísmo, e essa comitiva se dispôs a andar 3, 5 dias para chegar onde Jesus estava, com um intuito. O intuito deles era um só: achar um erro em Jesus. Fazer Jesus se contradizer, descredibilizar Jesus. Esse era o intuito. Então, Jesus Jesus tinha confrontado outros religiosos de regiões que eles estavam, mas aqui esse texto está relatando que saiu uma comitiva lá da cúpula deles, lá do clero dos judeus, saiu uma comitiva para ir lá com esse objetivo. Olha o tanto que eles estavam ficando dispostos para descredibilizar Jesus. E a gente vê o tanto que a verdade que Cristo fazia, os milagres que ele realizava e todo o reino de Deus que ele anunciava incomodava esses homens. E realmente, irmãos, quando nós vivemos uma religião, a verdade nos incomoda. Quando o nosso coração está deleitado na religião, a verdade vem e ela confronta a religião. Isso não é algo que nos agrada. Então, meu irmão, quando nós somos confrontados pela verdade, eu no mínimo tenho que pensar: o que eu estou vivendo então? Porque esses homens estavam incomodados, porque a verdade que Jesus estava trazendo estava tirando eles do conforto da religião. Então, queridos, esses homens eles vinham com esse intuito. E aí, eles trazem... Cadê aqui o texto que eu ia citar? O texto é o seguinte, vamos lá. Ó. Tem um texto também lá em Mateus 19, que é a respeito de outro assunto, mas eles falam assim, ó, Mateus 19, 3, só fala assim: e alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e testando ou experimentando perguntavam: é lícito ao homem repudiar sua mulher? Mas eu queria ficar só nessa primeira parte aqui. Esse testando, no original, significa assim, num mau sentido, testar alguém maliciosamente ou pôr à prova os sentimentos ou julgamentos com astúcia. Então, a gente vê que a intenção deles aqui era maligna, era demoníaca. Eles queriam realmente descredibilizar Jesus. Porque a verdade, né, Jesus ele fala numa outra situação que esses homens odiavam a Jesus porque eles denunciavam que as obras deles eram más. Porque eles não tinham um coração inteiro. Então aqui eles queriam de qualquer forma descredibilizar Jesus. E aí então, irmãos, o que acontece? Eles perguntam a Jesus, no versículo 2. Fala assim, então, eles viram que alguns dos discípulos de Jesus comiam com mãos impuras, isso é, sem lavar. E aí eles perguntaram, por que os seus discípulos comem sem lavar as mãos, não observando a tradição dos anciãos? Então, irmãos, eles perguntam essa questão. Por que os seus discípulos não estão guardando as regras, as tradições que os nossos anciãos estabeleceram? Aqui eles não estavam falando da Torá, dos 5 primeiros livros. Eles não estavam falando dos profetas. Não, eles estavam falando das tradições, de regras judaicas que não tinham nenhum tipo de relação ou verdade com os princípios de Deus. Então eles questionam isso. Irmãos, eles traziam um peso como se assim, comer sem lavar a mão ofendesse a Deus. Irmão, é bom lavar a mão, mas é o quê? É higiene. Não é pecado. É muito bom. Não estou falando que isso é uma coisa ruim. Mas eles traziam como assim, você está ofendendo a Deus. Por quê? Porque os anciãos estabeleceram que isso era assim. Isso aí são coisas que vão sendo repetidas até a hora que as pessoas acreditam isso como verdade. E a gente vê isso muito no meio da igreja de Cristo. Muitas tradições sendo tratadas como os princípios. E aí Paulo nos alerta que a gente não deve ser como meninos, levados de um lado para outro por vento de doutrina. Só que para a gente não ser, a gente precisa conhecer a verdade.
Porque se a gente conhece a verdade da palavra de Deus, a gente tem como confrontar aquilo ali. Mas quando a gente não conhece a verdade da palavra de Deus, a gente começa a ser levado por essas regras. E daqui a pouco a gente está só cumprindo tradição e relevando os princípios da palavra. Então que o Senhor nos ajude a isso. E aí a resposta de Jesus para eles, ela é bem dura. No versículo 6, ele fala assim, Jesus respondeu, bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas. Como está escrito, esse povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Rejeitando o mandamento de Deus, vocês guardam a tradição humana. Quando Jesus está falando aqui, ele está citando Isaías. Isaías, aproximadamente aqui uns 800 anos, mais ou menos, ele já tinha denunciado isso no povo de Israel. Ele já tinha denunciado essas práticas. Então vamos lá no texto de Isaías, para a gente ver na essência o que Isaías falou. Abre lá em Isaías 29, a partir do versículo 13. Vamos agora lá no texto de Isaías para pegar na essência assim, o que Jesus citou. Isaías 29, 13 fala assim: o Senhor me disse, visto que esse povo se aproxima de mim, com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. O seu temor para comigo consiste em mandamentos ensinados por homens. Continuarei a fazer obra maravilhosa no meio deste povo. Sim, farei obra maravilhosa e um prodígio, de maneira que a sabedoria dos seus sábios será destruída e o entendimento dos seus entendidos desaparecerá. Tem uma outra versão que eu quero ler para os irmãos também, que ela traz um entendimento para mim até um pouco mais amplo do que essa aqui. É o mesmo texto, mas em outra versão. Fala assim, ó, o Senhor disse, visto que esse povo se aproxima de mim, com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. Olha essa parte. O seu temor para comigo consiste em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Olha só que coisa forte aqui. Então, irmãos, isso é algo muito forte, Jesus está falando aqui. Ele vai falar de um povo que ele praticava aquilo ali de uma forma mecânica. Ele vai falar de um povo que ele não tinha noção do porquê que estava fazendo. Ele fala assim, o seu temor consiste em mandamentos que aprendeu de forma maquinal, de uma forma mecânica. Ele não tem revelação, não tem entendimento daquilo. Ele faz porque cresceu fazendo, ouviu alguém fazer e ficou repetindo aquilo ali, mas sem revelação, sem entendimento. Então, irmãos, diante desse texto aqui, nós vamos extrair queria destacar 3 partes aqui desse texto. Só um detalhe antes, quando ele fala aqui, né, nessa outra versão, revista atualizada, ele fala assim, continuarei a fazer obra maravilhosa no meio deste povo, e um portento. Essa palavra portento, ela quer dizer um assombro. Então aqui essa obra maravilhosa não é maravilha de coisa boa não, irmãos. Isso aqui vai ser Deus trazendo juízo. As pessoas que caminhavam dessa forma, que com a boca declaravam que amavam a Deus, que serviam a Deus, mas com o coração estava completamente distante. Olha que coisa, irmãos, isso é uma meditação que nós precisamos fazer. Não adianta eu falar de Deus com a minha boca se o meu coração está distante. Porque nós estamos diante daquele que sonda mentes e corações e vai dar a cada um conforme as suas obras. Por mais que você consiga esconder das pessoas, dele você não esconde. Então, esse temor que ele precisa vir no nosso coração, irmãos. Que nós estamos diante dele. E nós começamos a inverter algumas coisas, onde nós damos mais valor à opinião das pessoas do que do próprio Senhor. Aí eu tento, assim, me maquiar de um jeito para as pessoas me enxergarem de uma forma, sendo que Deus esquadrinha meu coração e sabe que não é nada daquilo, irmãos. Qual que é o nome disso? Hipocrisia. É o que Jesus denunciou. Então, irmãos, ele fala que ele vai trazer juízo para essas pessoas. E aí, as 3 coisas que eu queria colocar com relação a esse texto, que são consequências dessa posição. Primeiro que ele fala,
Esse povo me louva com seus lábios, mas o seu coração está distante de mim. Então, a primeira consequência que Isaías vai trazer sobre uma vida de religião é um coração distante. Um coração que não está em Deus. Você tem a prática, mas você não tem a revelação. Você não tem o coração. Então, os fariseus tinham essa aparência de espiritualidade, mas o coração deles era frio, era distante, não tinham compaixão das pessoas. Eles eram duros, eram rígidos. Então, esse coração estava perdido, estava longe, irmão. E a religião tem esse poder de afastar o nosso coração de Deus. Então nós precisamos orar e clamar ao Senhor nos dá esse discernimento. E eles falam assim, esse povo me louva com seus lábios. Então ele está aqui, ele está fazendo isso tudo que a gente faz. Ele está aqui cantando, ele está orando. Jesus fala que eles oravam, eles jejuavam, fazendo tudo que aparentemente alguém que teme ao Senhor faz. Mas faziam isso sem inteireza de coração. Então, um coração distante. Eles eram governados pelo próprio ventre. E esse que é o engano da religião. Porque a religião, não sei quantos lembram da parábola do fariseu e do publicano, onde não vamos citar na semana que vem aqui, mas ele fala assim, os dois entraram no templo. Aí o fariseu, o religioso, olha o publicano e fala assim, Senhor, obrigado porque eu não sou como ele. Obrigado porque eu não sou como esse homem. Olha que pobreza, coisa horrível, eu não sou como ele. Eu faço isso, eu faço aquilo, ele se louva tudo. Então, irmãos, fruto de um coração distante. Então, queridos, eles tinham essa aparência de espiritualidade, eles se consideravam superiores, mais conhecedores do mandamento, eles estavam presentes no templo, eles liam os rolos em voz alta, eles faziam as orações, faziam tudo. Aparentemente tinha uma vida extremamente espiritual, mas um coração completamente fora. Então é possível que nós façamos coisas, entre aspas, para Deus, sem ter nada a ver com a essência do nosso coração em Deus. E essa é uma coisa que a gente precisa sondar no nosso coração. Por que eu estou fazendo, irmãos? Por que eu venho aqui? Por que eu sirvo? É porque a palavra fala assim, tudo quanto fizeres, fazei de todo o coração, como para Deus, e não para homens. Então, quando a nossa essência está nele, eu não estou preocupado aqui com o que está, com as opiniões aqui, irmãos. Por quê? Porque eu não estou invertendo, eu não estou colocando a opinião das pessoas acima da opinião dele. Quando eu faço isso, eu começo a relevar os princípios da palavra dele, o que Deus deseja para agradar as pessoas. E vocês se lembram quando Pedro foi preso? O que ele falou? Deram uma ordem para Pedro, falou assim, vocês não vão mais pregar em nome de Jesus. Pedro vira e fala assim, não, convém que eu obedeça a Deus e não a homens. Se um homem me der qualquer direção contrária à vontade de Deus, a minha resposta é não. Só que a gente vivemos numa época que a imagem é extremamente valorizada. O mundo fala isso para nós. Se poupe, se conserve. Mas o Senhor nos fala para a gente se lançar nele. E vai ter consequência, irmãos, vai ter. Não tem jeito. Jesus falou que vai ter consequências. Aqueles que amam ele vão ser perseguidos. Vai ter isso mesmo. Mas nós temos uma esperança de algo que não é desse mundo. De algo que é eterno. Nós estamos investindo aqui não para colher aqui, mas para colher numa eternidade com o Senhor. Esse é o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, uma vida eterna desfrutando dele, sem choro, sem luto, sem dor. Então que o Senhor nos ajude nisso. Eu me lembrava do exemplo de Laodiceia, lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Olha o que estava acontecendo em Laodiceia, irmãos. Apocalipse 3,14. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva. Isso é o próprio Cristo falando para João escrever, tá? A essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você não é frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é quente nem frio, eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada, mas você não sabe que é infeliz. Sim,
miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os seus olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei à sua casa e cearei com ele e ele comigo. Olha a tragédia da situação da igreja de Laodiceia, irmãos. Você consegue imaginar? Olha o que ele fala no final aqui. Estou à porta e bato. Como se a gente estivesse aqui e Cristo estivesse do lado de fora, batendo na porta, tentando entrar. Essa era a condição da igreja de Laodiceia. Esse texto ele é muito usado para quem não conhece ainda o Senhor, mas a carta que está sendo escrita é para a igreja em Laodiceia. Então, eles estavam achando que eles estavam assim, muito bem. Está tudo ótimo aqui. Olha a opinião deles a respeito deles. Ele fala assim, cadê aqui? Você diz, sou rico, estou bem de vida, não preciso de nada. Eles se achavam suficientes dessa forma, mas eles estavam vivendo basicamente uma religião. Porque nada do que eles estavam fazendo tinha a ver com a vida e com a verdade de Cristo, irmãos. Cristo estava do lado de fora, a igreja atuando, a igreja sendo participativa, fazendo as coisas, mas sem nenhuma realidade de Cristo. E Cristo está chamando eles para se arrependerem. Se arrependam, abram a porta. E ele fala assim, eu quero ceiar com você. Eu quero comer junto. Isso aqui, no contexto da palavra, quer dizer intimidade. Comer junto quer dizer intimidade, proximidade. Então, Jesus está falando assim, eu quero entrar e ter intimidade com vocês. Porque até esse ponto, é exatamente o texto de Isaías. O coração deles estava completamente distante. E eles estavam louvando com a boca, fazendo tudo, mas o coração completamente distante. Então, irmãos, que o Senhor nos ajude a discernir o nosso próprio coração, as nossas próprias motivações, para que a gente não seja enredado por esses enganos. E essa é uma forma que a gente pode ser enredado pela religião, é pelo ativismo. A gente fazer um monte de coisa, está envolvido com um monte de coisa, mas de fato, o nosso coração está distante. Então, que o Senhor nos livre de um coração distante. Então, primeiro ponto, coração distante. Segundo ponto, em vão me adoram. Segundo ponto é adoração vã. Uma adoração sem valor. Então, outro aspecto que a religião traz é essa adoração vã, essa adoração inútil, que ela é desprezada por Deus. Não adianta a gente fazer algo se a nossa vida não testifica o que nós estamos fazendo ou falando. E é por isso que os fariseus eram hipócritas, porque a vida deles não era coerente com aquilo que eles falavam e pregavam. Faltava coerência. Jesus, uma das coisas que eles falam é se vocês são como sepulcros caiados. Aqueles, não sei quando já foram no cemitério, você vê tem algumas, como é que é o nome daqueles? Lápide, isso aí. Aí você tem algumas bonitas, tem uns mausoléus e tal, mas dentro ali o que tem? Carne velha, osso, podridão. Então ele fala assim, vocês por fora têm uma aparência, mas por dentro vocês estão como estão podres. Então, irmãos, essa falta de coerência leva a uma adoração vã. Não adianta a gente vir, levantar as mãos aqui, adorar o Senhor, orar e fazer tudo quanto é coisa, se o meu coração não está nele. É uma adoração vã. Nós ouvimos aqui um tempo atrás uma palavra sobre adoração, é tudo que envolve a nossa vida. Só que se o nosso coração não estiver nele, é uma adoração inútil. Olha aqui que o texto de Mateus 7, 21, Jesus fala assim, nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão dizer, Senhor, Senhor,
nós não profetizamos em seu nome, e em seu nome não expulsamos demônios, e em seu nome não fizemos muitos milagres, então lhe direi claramente: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Pessoas que viveram uma vida em prol, entre aspas, das coisas de Deus, sem nunca conhecerem quem Deus é. Que o Senhor nos ajude, irmão, tenha misericórdia de nós. Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo, para nós não nos tornarmos isso aqui. Que o Senhor nos ajude. Mas aí, ele vai falar aqui, profetizamos em seu nome, expulsamos demônios, fizemos muitos milagres. Ele até impressionava as pessoas, podia até impressionar as pessoas, mas com uma incoerência de vida. Com um coração que não está disposto a se separar, a se santificar. Não há essa disponibilidade. Há somente o ativismo, somente as atividades. E aí ele fala aqui: eu nunca conheci vocês. O conhecer não é saber quem é. Claro que Jesus sabia quem eles são. Claro que Jesus sabia o nome deles, o que eles praticaram. Jesus sabia. Mas, lá no início dos evangelhos, quando vai explicar a situação de José e Maria, que o Espírito Santo aparece a Maria, comunica a Maria que ela vai engravidar do Espírito Santo, vai ser gerado algo dentro dela. E aí, ela aparece grávida. E aí José, a palavra fala que ele assim queria deixar Maria, porque ela engravidou, eles eram noivos, então eles não tinham tido intimidade. E eles queriam deixar Maria secretamente, porque eles ainda não haviam se conhecido. Usa essa expressão, se conhecido. Então, o conhecer não é saber quem é. O conhecer é não ser íntimo. Não conhecer na profundidade. Então, quando Jesus está falando assim, eu nunca conheci vocês, ele estava falando assim, eu fiquei do lado de fora batendo, vocês nunca abriram. Eu nunca soube quem vocês são. Vocês nunca foram íntimos, vocês nunca comeram na minha mesa. Vocês nunca ceiaram comigo. Porque faltava intimidade. Então, irmãos, nós precisamos do Espírito Santo. Então, que o Senhor nos livre de uma adoração vã. Então, primeiro ponto, coração distante. Segundo ponto, uma adoração vã. E o terceiro ponto que eu ia colocar, uma doutrina ou um temor mecânico. Aí fala aquela parte, o seu temor para comigo consiste em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. E essa é uma outra consequência, uma doutrina mecânica, um temor mecânico, é algo que eu aprendo sem vida. E aqueles homens ali que estavam confrontando Jesus, os religiosos, eles confrontavam de algo que eles cresceram ouvindo. Eles aprenderam, eles conheciam, irmãos. Se a gente pegar aqui a maioria dos judeus decorava a Torá. É muita coisa. Mas eles decoravam. Então a letra eles conheciam por inteiro. Eles seguiam os exemplos, eles faziam como os mestres, os rabis dele faziam, eles imitavam. Mas esse temor, esses mandamentos que eles viviam, era algo mecânico no coração deles. Eu faço porque eu cresci assim e continuei fazendo. E se nós não nos atentarmos, isso pode ser nós no meio do corpo de Cristo. Nós estamos aqui fazendo, porque alguém faz, porque alguém falou para fazer, mas completamente sem realidade. Um temor e uma doutrina mecânica. A palavra vai falar que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Ela não é morta e mecânica. Ela é viva, ela precisa produzir um fruto. Eu tenho falado muito desse texto, quando Jesus ele fala assim, que aquele que crer em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então o reino de Deus, ele começa dentro do meu coração. E depois ele é externado. Se ele não está nascendo no meu coração, é hipocrisia. Ele precisa nascer dentro de mim. Precisa haver uma coerência do que eu vivo com o que eu falo. Do que eu vivo com o que eu faço. E isso é um dos motivos que a igreja é tão mal vista pelo mundo. Por isso que tantas pessoas têm resistência à igreja. Por falta de coerência.
Porque as pessoas pregam, mas vivem uma vida oculta de pecado. E Jesus aqui está denunciando esses corações. Mas o Senhor sempre, em toda a história da igreja, Ele sempre guardou um remanescente fiel, irmãos. Então que o Senhor nos ajude, que nós estejamos entre esse remanescente fiel. Então, irmãos, a gente entra nesse modo automático, esse modo mecânico, quando Cristo deixa de ser a primazia nas nossas vidas. A gente começa a perder a essência. E às vezes, assim, muitos se acomodam depois de um certo tempo. Às vezes teve um princípio de caminhada muito fervorosa, muito frutífera, mas ao longo do caminho alguma coisa acontece, aquela pessoa murcha. E ela começa ali a desanimar, a fazer aquela questão, aí vai desanimando, desanimando, e agora o que ela está vivendo? Uma doutrina mecânica. Um temor mecânico. Ela não tem mais realidade espiritual da coisa. Então, irmãos, Paulo ele nos alerta sobre o grande desafio que é completar a carreira. Não adianta você começar bem e terminar mal, irmãos. Mas nós temos recurso. A palavra fala que o Espírito Santo, ele é o penhor de Deus para que a gente receba a promessa, para receber a recompensa. Então, para a gente terminar essa carreira, o Espírito é a garantia que isso vai acontecer. É como assim, eu vou no banco, pego um empréstimo, assim, quanto que vale essa caneta? Ela vale, por exemplo, R$1.000. Então tá, deixei a caneta como penhor e me dá os R$1.000 aqui. Se eu não pagar, o banco pega o meu bem e usa como garantia. Então o Espírito Santo de Deus, ele é a garantia que nós vamos receber a promessa, que nós vamos completar a carreira. Mas para isso o Espírito precisa ter espaço no nosso coração. E a religião, quando ela vem, ela apaga o Espírito, irmãos. A gente não começa a não ouvir mais. Então nós precisamos ter o Espírito vivo para que ele seja esse penhor do nosso coração, essa garantia de que nós iremos completar essa carreira com Cristo. Então cabe a nós, o recurso está disponível, cabe a nós esticar a mão e pegar. Está no nosso, é uma escolha que a gente tem que fazer. Então, irmãos, esse é o oposto. A religião é o oposto do que Deus deseja para nós. Aí olha só o que Hebreus 5:11 vai falar. Hebreus 5:11 fala assim: a esse respeito temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Pois quando vocês já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de que alguém lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passam a ter necessidade de leite, não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para adultos, para aqueles que pela prática têm suas faculdades ou seu entendimento, exercitados para discernir não só o bem, como também o mal. Então, o autor de Hebreus está nos falando aqui que o desejo da parte de Deus é que o tempo vai passando e nós vamos amadurecendo no conhecimento de Deus. E nós vamos conhecendo Deus de forma mais profunda. E ele fala assim, vocês já deviam ser mestres. Vocês já deveriam ser aqueles que ensinam, que cuidam, que pastoreiam. Mas vocês continuam como crianças, vocês não evoluem na fé. E aí precisa que alguém novamente volte e ensine o basiquinho para vocês de novo. Então o desejo da parte de Deus é que conforme o tempo vai passando, nós vamos amadurecendo e saiamos do estágio de ser cuidados e sermos aqueles que cuidam. Esse é o desejo de Deus com o tempo. Só que a gente vê muito ao contrário. Irmãos que eram frutíferos e o tempo vai passando e parece que desanimam. Porque entram numa roda mecânica automática ali. Então, irmãos, a gente precisa que o Espírito Santo venha e traga vida no nosso coração. E se você está nessa condição, a ordenança da palavra é se arrependa. Se arrependa, irmãos. Porque Deus tem um banquete. E quem está na religião, nem migalha come. Nem migalha dá para comer na religião, irmãos.
Então, que o Senhor nos ajude. Então, eu ainda lembro aqui da igreja em Éfeso, Apocalipse 2, capítulo 1. A igreja em Éfeso é interessante porque ela é muito elogiada, mas olha o que aconteceu aqui. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva. Nós lemos de Laodiceia, agora estamos lendo de Éfeso, né? É a mesma sequência ali das 7 cartas. Essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros. Olha o que ele vai falar. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas pelo meu nome sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembra-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, eu virei até você e tirarei o seu candeeiro do lugar dele. Olha que realidade, irmãos. A igreja em Éfeso fazia muitas coisas que eram louváveis aos olhos do Senhor, porém elas faziam de forma mecânica, automática, sem revelação. E aí, o que Deus fala para eles aqui é: vocês abandonaram o primeiro amor. Vocês perderam a essência da coisa. E o primeiro amor aqui não é em ordem cronológica, é em ordem de primazia. Vocês perderam aquele amor onde Cristo era a essência de tudo que vocês faziam. Aconteceu com Éfeso aqui que a gente está citando. O tempo foi passando e eles foram desanimando. Eles foram perdendo a essência. E eles começaram a fazer as coisas no automático, continuavam fazendo. Mas sem revelação, sem entendimento, irmãos. E Deus conhece o nosso coração. Então nós precisamos, irmãos, nos ajoelhar e clamar: Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, Senhor. Porque nós somos tão facilmente seduzidos pela religião. A religião é algo cômodo para a nossa carne. A religião é algo cômodo para o velho homem. Mas aquele que é nascido de Deus, ele vive em novidade de vida. Ele é guiado pelo Espírito Santo. E ele está disposto a pagar o preço. Porque ele não está olhando uma recompensa dessa terra. Lá em Coríntios, Paulo vai falar assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. E a religião, ela olha que recompensas dessa vida. Lá no Sermão do Monte, Jesus vai falar sobre três coisas sobre essa postura religiosa: sobre a oração, sobre o jejum e sobre a oferta. E ele vai falar sobre a oração, que os religiosos eles ficavam nessa posição de destaque, que eles se colocavam numa posição de todo mundo da congregação ali via eles orando. E vai falar que quando eles iam dar oferta, eles faziam questão de mostrar o tanto que eles estavam dando. E quando eles jejuavam, eles faziam uma cara de pobre coitado, para todo mundo ver que eles não comiam não sei há quanto tempo. E Jesus fala assim, nos 3 casos ele fala a mesma coisa: em verdade vos digo, eles já receberam as suas recompensas. Por que ele está falando? Se é recompensa dessa terra que você quer, se é reconhecimento terreno, então toma, você já recebeu sua recompensa. Agora, aqueles que estão buscando recompensa dessa terra não têm uma recompensa para receber na eternidade. Então ele fala, então ao invés de você orar num lugar para todo mundo te ver, você ora para o seu pai que está em secreto, e que seu pai em secreto vai te recompensar. Ao invés de você dar uma oferta mostrando para todo mundo quão generoso você é, você fala assim: a sua mão direita não sabe o que a esquerda faça. Ninguém precisa saber o quanto você está dando ou para quem você está dando. Quando ele fala assim, quando você jejuar, você paga, antes de sair de casa, você lava o rosto, você fica com aquela aparência boa para ninguém precisa saber que você está jejuando. O que Jesus está trazendo ali, irmãos? Qual é o princípio básico? O que importa é como o Pai está te vendo, não como as pessoas estão te vendo. Esse é o princípio básico da coisa. E esse mundo, esse sistema, ele quer tirar essa realidade de nós. E ele quer que a gente se importe mais como as pessoas estão nos vendo, irmãos. Isso vai apagando o Espírito em nós. Então que o Senhor nos ajude a isso.
para que nós não sejamos como a igreja em Éfeso, que ao longo do tempo foi se perdendo. E quando ele fala retirar o candelabro, lá no início do texto, o candelabro vai falar que é a própria igreja, as pessoas naquela cidade. O que é Éfeso hoje, irmãos? A cidade de Éfeso, lá na Turquia, hoje, é só ruína. Não existe mais gente em Éfeso. Supostamente, eu entendo, então, que a coisa não funcionou. E não houve arrependimento. Talvez tivesse permanecido por um tempo, mas assim, a verdade é que hoje Éfeso é só ruína. Então, o candeeiro foi removido. Então, irmãos, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Ele está nos dando um alerta. Se arrependa. Volte às primeiras obras, volte à primazia. Não deixe que o tempo decorrido te esfrie. Mas use esse tempo decorrido como o Senhor deseja, para você amadurecer, para você amar mais Ele, não menos. Para que você experimente disso, irmãos. Deus quer nos dar essa experimentação constante com Ele. Em Cristo há deleites contínuos. Só que nós precisamos estar em submissão a Ele, a Sua palavra. E Provérbios 23, 26 fala assim: Filho meu, dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem nos meus caminhos. Então o Senhor quer o nosso coração. Então que o Senhor nos livre de uma doutrina, de um temor mecânico, irmãos. Então esses 3 pontos que eu queria deixar para os irmãos essa noite. Que o Senhor nos livre de um coração distante. Que o Senhor nos livre de uma adoração vã. Que o Senhor nos livre de uma doutrina mecânica. E que o Senhor nos ajude a sondar o nosso próprio coração. E entender o que Ele quer nos ministrar nessa noite. E assim como Ele falou, a palavra dele aqui, para a igreja em Éfeso, o que eu te digo é o seguinte. Cadê aqui? Lembre onde você caiu. Lembra onde foi esse momento que você se perdeu. Se arrependa e volte à prática das primeiras obras. Deixe o Espírito ser vivo de novo. Deixe o Espírito ter impacto na sua vida. Deixe o Espírito falar no seu coração. Deixe o Espírito trazer pensamentos na sua mente. Deixe o Espírito guiar a forma que você fala, o que você faz. Para que aí sim, nós temos vidas relevantes aos olhos do Senhor. E vida coerente, irmãos. Deus tem falado muito sobre essa palavra, coerência de vida. Coerência de vida. Nós temos coerência naquilo que a gente fala, com aquilo que a gente faz. E eu tenho falado muita coisa que o temor do Senhor se revela principalmente quando nós estamos sozinhos. O que eu faço quando eu estou sozinho? O que passa dentro da minha mente que ninguém sabe? O verdadeiro temor ao Senhor, ele é manifestado nessas horas. É quando ninguém está vendo, só Ele. E Ele sabe, irmãos, o que passa no nosso coração, o que passa na nossa mente. E Ele nos chama essa noite para isso. Então eu queria orar com os irmãos. Queria chamar os irmãos aqui do louvor, se fosse possível, para a gente cantar a música aqui antes. Amém, irmãos. Nós vamos cantar aqui. E enquanto a gente canta, eu queria convidar os irmãos a fechar os olhos. Laura estava falando aqui, aquele que quiser se ajoelhar diante do Senhor, que às vezes o Senhor te ministrou, é um tempo hoje que o Espírito quer renovar isso nas nossas vidas. Tem quando a gente canta, ora ao Senhor, se o Senhor está te levando a isso, se curve diante do Senhor, se arrependa diante dEle. Deus quer virar uma página aqui essa noite, irmãos. Deus quer transformar corações, Deus quer tirar corações da inércia. Então, irmãos, é tempo de nós nos levantarmos
com a autoridade do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo não está na religião. O Espírito Santo não está em práticas sem fundamentos nas ordenanças de Deus. O Espírito Santo não está em teorias que não têm revelação de Cristo. O Espírito Santo está naquele que tem um coração rendido ao Senhor. Então, enquanto a gente canta, irmãos, que a gente possa se curvar diante do Senhor. Se o Senhor tem te poupado de viver essa vida, ainda assim nós precisamos orar e clamar por misericórdia do Senhor. Porque nós somos tão falhos, desejamos tão, nosso velho homem deseja tão arduamente essas coisas. Então nós precisamos orar para que o Senhor conserve o nosso coração. Então, quando a gente canta, irmãos, tira esse tempo, deixa o Espírito Santo falar com você, em nome de Jesus.